Olá, sejam bem-vindos ao Contos e Contas, o podcast onde contar histórias e empreender viram bons negócios. Eu sou o Eduardo Bora, contador, host desse podcast, e tenho aqui ao meu lado Wagner Coelho, que é professor, advogado e também empresário. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos que estão aí prestigiando nosso Contas e Contos. Hoje uma convidada especial, né, Eduardo? Exatamente, uma convidada que tem um rosto familiar, né? Hoje tenho o prazer de estar aqui com a minha cunhada, Jaqueline Girardi, que é nutricionista. Apesar da pouca idade, né, Jaque? Não vai revelar ainda, mas com uma experiência muito grande, um conhecimento também muito grande. Todo mundo fala bem de você como profissional. Então, se todo mundo falar bem, não tem por que não trazer a Jaque aqui no nosso episódio. Jaque, seja bem-vindo ao Contas e Contos. Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que eu tenho tanto interesse, que é sobre a nutrição, a alimentação. Então, bora lá iniciar esse bate-papo. Perfeito. Antes de iniciar, também tem que fazer a honra com a minha esposa, com a Jéssica, né, que no episódio anterior que a gente gravou comigo, eu não falei nada sobre ela, então ela deu a cobrança, né, Wagner? Então também quero agradecer a Jéssica, que em breve vai estar convidada para estar aqui, né, Jaque, também para a sabatina. Se eu vir, ela tem que vir. Exatamente. Mas, Jéssica, esperamos você aqui e vai se preparando que a sabatina vai ser forte. Jaque, por que escolher a profissão de nutricionista? Bom, eu sempre quis uma profissão que eu pudesse lidar com as pessoas. Eu nunca gostei muito da ideia de ficar num escritório olhando para o computador o dia inteiro. Então, eu sempre quis algo na área da saúde que eu pudesse lidar e ajudar as pessoas de forma mais direta. No início, eu fiquei com muita dúvida entre psicologia e nutrição, mas no momento em que eu escolhi a faculdade, acabou que nutrição era a profissão que eu mais me identificava. Eu comecei a treinar também no final de 2018, então eu comecei a criar esse interesse por saber mais sobre alimentação, para eu conseguir melhores resultados na academia, na minha saúde. Então, foi o início da minha paixão pela nutrição e por esse assunto que eu gosto tanto de estudar hoje. E se arrepende? Não, com certeza não. É isso aí. E tem algum caso marcante, algum caso legal, assim, para falar para o pessoal que está nos assistindo aí, nos ouvindo? Bom, eu acredito que um caso marcante foi ano passado, que eu atendi uma paciente que ela é mãe, ela é empreendedora, ela é esposa, então ela tem a vida bem corrida. E eu atendi ela veio lá no consultório com o objetivo de reduzir o percentual de gordura dela. Enfim, conseguir ter uma estética melhor, se sentir melhor na roupa. Passou um tempo, ela conseguiu esse resultado, a gente conseguiu diminuir o percentual de gordura dela, ela conseguiu até vestir short, que antes era uma insegurança para ela. E ao passar das sessões, das consultas, ela foi vendo que ela estava também melhorando questões de disposição, de energia, de humor, então ela conseguia ter mais paciência com o filho dela, ela conseguia ter mais paciência com o marido dela, ser uma esposa mais leve. Fica a dica aí. Ela conseguia também ter mais energia para trabalhar, para ter resultados melhores no trabalho. Então, daí foi que a gente notou, até conversando na consulta, que a nutrição vai muito além de uma questão estética. Então, melhora a questão de disposição, questão de autoestima, questão de energia. Então, ela consegue também ser uma pessoa melhor para as pessoas ao redor dela. Então, não é só sobre você, e sim as pessoas que você afeta, se tornando a tua melhor versão, entendeu? Então, foi esse um dos insights que eu tive quando atendi ela. Legal. Ô Jaque, e o teu lado da nutricionista, né, Jaqueline, tu direciona para algum tipo de nutrição? Porque algumas pessoas acabam a gente conhece algumas nutricionistas que não acabam recomendando alguns produtos, vão para mais parte natural. Como é que é o teu lema, a tua filosofia dentro da nutrição perante a isso? Bom, eu sempre viso uma nutrição que se encaixa na rotina do paciente e que seja realista para o paciente. Então, às vezes o paciente vai lá no meu consultório e ele tem alguns hábitos alimentares. Num primeiro momento, numa primeira consulta, às vezes eu não vou conseguir passar um planejamento alimentar que seria o ideal para ele, que seria o perfeito em relação à nutrição e ciência.
mas eu acredito que a gente está lidando com humanos, então não adianta eu passar uma coisa meio que robotizada, ali só cálculos e é isso. Então, eu viso muito em entender as preferências do paciente, a rotina do paciente, e encaixar coisas que ele gosta e não excluir nenhum grupo alimentar ou passar jejum ou passar alguma coisa que seja totalmente fora da realidade das preferências do paciente. Então, eu viso muito em ouvir o que o paciente traz para mim e conseguir trabalhar da melhor forma, pensando também em atingir os resultados pretendidos. Sim. Ô, Jaque, e a nutrição, né, o trabalho da nutricionista, eles lidar com muitos mitos, né? A gente, até hoje de manhã, estava no treino, a gente estava conversando sobre o ovo, né? O ovo, alguns anos atrás, era ruim. Hoje é um dos melhores alimentos. É um superalimento. É um superalimento, né? Como é que vocês tratam isso no dia a dia, né? É muito estudo? Como é que funciona essa rotina da descoberta da eficácia de um determinado alimento? Bom, é que na realidade nutrição é uma coisa que todo mundo, a grande maioria tem uma opinião formada, né? Todo mundo acaba discutindo, todo mundo come, então todo mundo tem uma opinião e às vezes as pessoas criam certos mitos, né? Às vezes para uma polêmica no Instagram, para conseguir visualização, e às vezes isso acaba sendo propagado e muitas das vezes não tem nada a ver com a ciência em si, com os respaldos científicos, né? Então, todo ano saem novos artigos científicos, a gente consegue visualizar qual que é a dieta que melhor encaixa em algumas doenças específicas, em relação à hipertrofia, emagrecimento. Então, eu acredito que a pessoa e o público, em geral, ela não tem que ver pelas redes sociais em pessoas que muitas das vezes nem é nutricionista ou um profissional da saúde, e sim procurar realmente alguém que tem respaldo, que tem, né, que estuda, que se atualiza, e não uma pessoa, né, que acaba não tendo um estudo direcionado para isso, né? E falando em mito também, já que a gente tem algumas frases, eu vou estar citando para ti, tu vai direcionando para quem está nos acompanhando, né? Por exemplo, ali, carboidrato à noite, ele de fato engorda? É recomendado, não é? Porque isso a gente vê bastante, né? A questão do carbo à noite. O que tu, na tua opinião? Bom, isso é completamente um mito. Não tem nada a ver. Na realidade, o carboidrato ele até pode estimular alguns neurotransmissores que induzem ao sono. Então, na realidade, esse mito ele começou quando alguns respaldos científicos mostravam que a gente tinha uma menor sensibilidade à insulina à noite, né? A insulina é o hormônio que puxa a glicose para dentro da célula, né? A glicose que vem da alimentação. Então, iniciou esse mito daí. Só que daí as pessoas acabaram aumentando demais as coisas e falaram, então não pode comer carboidrato à noite. Não é assim que funciona. Na realidade, eu até induzo e falo para o paciente que, né, não tem necessidade de cortar carboidratos, a não ser que seja alguma preferência dele. Enfim, né, como eu disse anteriormente, eu sempre viso em escutar o paciente. E principalmente se o paciente vai treinar em jejum ou, né, no próximo dia tem algum treino importante, é até essencial que ele coma o carboidrato à noite. Para ter energia, para desempenhar bem o seu treino, no caso. Exatamente. Para, né, a gente tem a reserva de carboidrato dentro do músculo e a partir do momento que a gente se alimenta de carboidrato à noite, a gente reserva esse carboidrato dentro do músculo para ser utilizado no dia seguinte, né, em jejum. E falando em jejum, já vou emendar o próximo mito, né? Mito ou não, verdade. né? Ou verdade, né? Do jejum intermitente. Se ele é para todo mundo ou não, o que... Bom, não é para todo mundo. Eu acho que nada é para todo mundo na nutrição. Então, Acho que em nada, né? cada pessoa e tem suas preferências, né? Então, algumas pessoas vão super gostar e super encaixa, né? Então, tem pessoas que não sentem fome de manhã, então super encaixa fazer o jejum, né? Tem gente que faz jejum à noite, enfim, tem diversos tipos de jejum. Mas não é uma coisa necessária pensando em emagrecimento ou pensando e visando algum resultado estético. Então, é um mito, com certeza, e não tem a menor necessidade se a pessoa não quiser, né? Entendi. Ô Jaque, também, alguns anos atrás, veio muito o movimento da alimentação de 3 em 3 horas. Como é que é visto isso atualmente? De fato, tem algum efeito? A gente tem a necessidade de se alimentar a cada 3 horas ou não? Isso também é um mito? Bom, não é uma regra,
É um mito, na realidade. Não tem essa necessidade de comer de Ainda 3 em bem. 3 horas. Mas, assim, a gente pode fazer algumas observações, né? Por exemplo, a pessoa visa emagrecimento. Ela fica a tarde inteira sem comer. Chega à noite, ela quer comer tudo que ela vê na frente, né? Então, assim, existe um certo Equilíbrio, né? equilíbrio, né? Então, a pessoa tem que manter a saciedade ao longo do dia e evitar chegar em momentos com muita fome. Além de que não é ideal, por exemplo, a pessoa fazer 2 refeições no dia com volume muito alto. Às vezes é muita coisa para o corpo estar metabolizando ali ao mesmo tempo, né? Então, por isso que às vezes é interessante a gente espaçar essas refeições ao longo do dia, visando melhores resultados, visando, né, a pessoa se sentir mais leve e tudo mais. E falando na questão de metabolizar e no espaçamento, né, da alimentação, como é que fica a questão de suplementação? Né? Para quem faz esporte, para quem não faz, todo mundo pode tomar whey, tomar creatina, por exemplo, os 2 mais conhecidos, né, outros, enfim. A suplementação ela é bem individual, né? Não é necessário todo mundo. Na realidade, quando o paciente ele vem até mim e tem uma certa dificuldade, né, de conseguir encaixar todos os alimentos na dieta, então, tipo assim, ele não consegue, não gosta muito de vegetal, de fruta, de legume, então tem essa dificuldade, esse paladar um pouco mais infantil, às vezes, num primeiro momento, a gente vai ter que lidar com alguns suplementos, né, de vitaminas. E essa questão de suplementação mais esportiva também depende de cada caso. Não é todo mundo que precisa tomar whey protein, porque o whey protein é uma fonte de proteína, assim como ovo, frango. Então, não necessariamente a pessoa tem que tomar, mas é prático, né? Então, hoje em dia, eu acho que as pessoas elas estão visando muito em alimentos mais práticos para a correria do dia a dia, né? Então, acho que o whey ele encaixa mais nesse aspecto. E a creatina também ela visa mais para pacientes que estão ali num ritmo um pouco mais, né, de musculação, de exercícios de ganho de massa muscular, né? Então, também não é para todo mundo que eu vou passar creatina. Então, eu converso com o paciente, vejo as necessidades dele e daí eu consigo direcionar. Outro suplemento que hoje em dia a gente não consegue através da alimentação, por exemplo, é a vitamina D. Então, por exemplo, inverno, a gente não pega sol. Hoje em dia é muito difícil essa questão de vou sair 15 minutinhos, 20 minutinhos ali fora, vou pegar um sol, a gente geralmente está com roupa, então acaba não sendo tão eficaz, né? Por isso que a suplementação da vitamina D geralmente é bem comum na prática de consultório. Então, de fato, o papel da suplementação é suplementar uma falta que tu não consegues por algum alimento, por alguma necessidade. Primeiro, sempre vai ser alimentação, a base. Então, nada substitui a alimentação. Daí, caso o paciente, né, não consiga por diversos motivos, daí a gente começa a suplementar e também ver o exame de sangue do paciente, né? Como que tá, se tá alguma vitamina ali deficiente, que no primeiro momento a gente vai precisar do suporte dos suplementos para aumentar, que às vezes o paciente chega com um sintoma de cansaço, indisposição. Então, no primeiro momento, muitas das vezes a gente vai ter que suplementar para subir mais rápido esses níveis. Certo. Ô, Jaque, outro mito ou verdade, né, é a questão da dieta detox, que a gente vê bastante em rede social e tudo mais, influencers falando. O que tu tens a falar sobre isso? Bom, a gente já tem... Funciona, né, ou não? É que, na realidade, a gente já tem o nosso próprio sistema detox, né? Os rins, o fígado, o intestino... Então, eles já fazem, né, a detoxificação dentro do nosso organismo. Então, não é um suco verde, não é um shot para imunidade, não é um suco detox que vai fazer diferença quando todo o contexto alimentar está errado, vamos assim dizer, né? Está comendo industrializado, está comendo coisas que não vão nutrir. Não é isso que vai fazer diferença. Então, a nutrição é muito tu ver todo o contexto alimentar, não é nada isolado, entendeu? E falando, já que a nutrição, tu citou no início, né, a nutrição como relacionada à gestão de qualidade de vida, com a saúde da pessoa e tudo mais, né? Quando uma pessoa muito atarefada, assim como eu, Wagner, chegamos no teu consultório, né, e tem aquela vida corrida, aquela vida bem agitada, trabalho, algum evento à noite, alguma coisa. Filhinhos para cuidar. Alguns filhos para cuidar. O Wagner tem 4, né? Mais cachorro, gato. Isso fica um pouco mais difícil, né? Como é que funciona a nutrição para essas pessoas que têm a vida apertada? Porque muitas das vezes
acabam indo para nutricionista e sendo desestimulados porque tem que seguir aquela regra. Como é que tu lida com isso, né? Tem que seguir de fato o protocolo para ter a certeza que eu vou conseguir alcançar aquele objetivo? Bom, hoje em dia é muito comum aparecer no meu consultório empreendedores, pessoas com uma vida muito corrida, então eu já estou acostumada a lidar com esse público. Então, eu sempre, né, oriento a pessoa, separa um dia da tua semana para organizar, né, fazer marmitinhas, fazer o básico ali, arroz, alguma fonte de proteína, frango, carne, deixar uns vegetais ali cortados, prontos, assa. Então, já deixa pronto um dia da semana, já se organiza, porque alimentação e dieta é isso, né, tu se organizar. Então, eu sempre oriento o paciente deixar tudo organizado, comprou as frutas, já deixa picado na geladeira. Tem alguns industrializados que ajudam, né, nesses momentos mais corridos, como iogurtes proteicos, né, então barrinha de proteína. Eu não sou tão fã da pessoa comer todos os dias, mas assim, em alguns momentos esporádicos é melhor do que, sei lá, tu ir na... chocolate, uma coisa entendeu? De fato, né? É um pouquinho, é mais nutritivo. Não aconselho ir sempre para esse lado, mas em momentos esporádicos é interessante. Então, eu sempre viso e falo para o paciente, se organiza, que é o fundamental. E dentro dessa linha ali, o pessoal fala, né, no dia do lixo. Pode ter dia do lixo ou não? Dia do lixo, não. Quantos dias do lixo? Existe refeição livre, é diferente. Quantos dias são esses dias, né? As pessoas, elas confundem muito isso, gente. Existe refeição livre, é diferente. Isso. Não é dia do lixo. Porque daí, o que acontece? A pessoa, ela consegue resultado a semana inteira, de segunda a sexta. Daí, sábado e domingo, ela faz os dias do lixo, né? Daí, um déficit calórico ali, que ela conseguiu, sei lá, um déficit de 5.000 calorias ali ao longo da semana. Em 2 dias, ela consome esses 5.000 para mais, fazendo o dia do lixo. Tomando Cuba, né? Batata frita. Então, não dá muito certo. Ô, Jaque, e a nutrição com a questão da saúde mental? Como é que ela está ligada, como é que ela está conectada a isso? Bom, hoje em dia a ciência ela vem evoluindo muito e a gente tem estudado muito sobre o intestino. Então, sobre como o intestino ele influencia em várias questões da nossa sanidade mental, do nosso humor, né? Então, eu sempre, todo paciente que chega lá no consultório, eu priorizo também melhorar essa questão de saúde intestinal. Então, vários neurotransmissores ali produzidos no intestino acabam interferindo na nossa saúde mental. Então, a nutrição e a saúde mental, elas andam de mão dadas. Então, vários nutrientes ali que a gente acaba consumindo no dia a dia, eles influenciam ali a longo prazo, assim, na nossa ansiedade, nos sintomas mais depressivos e tudo mais. E a questão de impacto, né, no sono, essas questões, no humor, né, a alimentação, por exemplo, questão de café, né, geralmente quem trabalha em escritório toma muito café, né, até altas horas, né. Isso tem um impacto na questão do sono, outros alimentos, ou quanto tempo antes de dormir é interessante parar de se alimentar? Tem alguns estudos que falam que, por exemplo, estimulante, como cafeína, energético, né? O ideal seria parar de tomar ali a partir das 15 horas da tarde, né? Então, no máximo até as 4 horas, né? Então, pessoas que são mais sensíveis a esses estimulantes. E em relação a jantar ali antes de dormir, o interessante é não ter um volume muito grande de alimentos ali que pode aumentar a tua glicemia e te dificultar ali a indução ao sono, né? Então, é interessante ter um certo equilíbrio ali antes de dormir. Então, às vezes, o paciente ele vai treinar, ele chega lá no consultório, ele vai treinar, sei lá, 9 horas da noite. Daí, às vezes, eu falo para ele, tu tenta jantar antes, uma refeição mais leve, e depois, quando tu chega, tu toma um shake ou faz uma refeição líquida, que tu vai ter uma absorção mais rápida. Então, que daí tu consegue dormir melhor, ter uma qualidade de sono melhor. Porque se a pessoa come demais, um volume muito grande antes de dormir, às vezes vai afetar a qualidade do sono. Ela até às vezes consegue dormir, mas não vai ter o sono REM, o sono profundo que deveria ter, que vai, né, realmente fazer diferença no dia seguinte. E outra questão do intestino que eu preciso falar também, que a gente tem uma grande população de bactérias no nosso intestino.
e elas sempre soltam alguns metabólitos, e esses metabólitos eles influenciam em várias questões em relação à inflamação do corpo. Então, às vezes solta metabólitos que influenciam na neuroinflamação, que acaba influenciando a nossa função cognitiva. Então, por isso que até para os empresários e para as pessoas que querem melhorar a concentração, energia, por isso que é tão fundamental a gente dar um certo peso e uma certa atenção para esse tema. Legal. Ô, Jaque, e muitas das pessoas, né, têm um preconceito, às vezes, de procurar um profissional da área da nutrição em virtude do custo, né? Poxa, eu vou numa nutricionista, só que eu vou ter que gastar muito para poder seguir aquela dieta, para seguir aquele regramento que ela me passa. Isso também, como é que é visto hoje em dia? Hoje qualquer pessoa, óbvio, a condição financeira tem um impacto, sim, né? Mas até que ponto isso ela consegue cuidar de fato da alimentação, não tendo uma renda tão gorda, digamos assim, né? Isso também é trabalho do nutricionista. Então, o paciente que aparece lá, ele tem que ver qual que seria a situação socioeconômica ali do paciente, né? Então, não dá para eu passar, né, salmão e coisas mais caras, né, filé mignon, pensando que o paciente ele nem vai conseguir seguir o que eu passei. Então, tem alimentos sim que a gente consegue passar para o paciente que são com preços acessíveis, por exemplo, ovos, arroz, feijão, aveia, são alimentos acessíveis e, às vezes, esse básico já supre muita necessidade para o paciente. Então, frutas, saladas, vegetais, arroz. O próprio arroz e o feijão ele já entrega todos os aminoácidos essenciais que a pessoa precisa. Então, eu acho que quando a pessoa fala... Hoje em dia, se a pessoa falar fazer dieta é muito caro, eu acho que é mais uma desculpa para não fazer. Porque, tipo, para comer um cachorro quente. Que às vezes é a pessoa que compra iFood, sei lá, 4 vezes na semana. O iFood vai ser, né, muito mais caro do que a pessoa se organizar, fazer marmita com os alimentos básicos. Não precisa inventar moda. Faz ali o arroz, o feijão, os legumes, o frango, né? Não precisa nem ter whey. O ovo tá caro, mas mesmo assim não tá tão caro assim, né? Exato. Não precisa inventar moda, né? Colocar um whey ali, uma coisa que pode ser mais cara, né? Então... Sim. Ô, Jaque, e também nos últimos anos a gente vê um aumento da descoberta que as pessoas têm com a questão do glúten, da lactose. Tem algum estudo que identifica o porquê que, de fato, essas pessoas estão tendo essas restrições desses o que a gente pode chamar? Porque as pessoas elas estão tendo essas intolerâncias? Isso, exato. Bom, no ambiente moderno que a gente está exposto hoje, a gente tem toda uma alteração, né? Novamente eu trazendo o tema do intestino, mas é que é uma coisa que está extremamente em alta. Então, a gente teve toda uma alteração da nossa microbiota intestinal. Então, por exemplo, tudo começa... vamos supor, a pessoa nasceu com cesárea, já tem alteração da microbiota intestinal dela. Então, ela já não passou pelo parto vaginal, ela já não recebeu as bactérias e tem aquele sistema imune que deveria ter. Então, tudo inicia já no início da vida. E essa microbiota intestinal, né, enfim, passou a vida inteira comendo mal, comendo errado, não se hidratou, né? A vida inteira dessa forma, ela criou uma desbiose intestinal, que seria o desequilíbrio de bactérias, mais bactérias maléficas do que benéficas. E, nesse ponto, a gente cria um intestino mais permeável. O que seria isso? Entra toxinas para dentro da corrente sanguínea, que não deveriam entrar, e, às vezes, o organismo ele cria uma certa... ele meio que vê esses alimentos que passam por ali, como a lactose e o glúten, como alimentos que não deveriam passar. Então, ele começa a ficar intolerante, sensível àquele alimento, entendeu? Uhum. Então, tudo começa quando o intestino está prejudicado. Então, daí já começa... Óbvio que tem pessoas que realmente, por questões genéticas, têm a enzima lactase em falta, mas essa questão do glúten, da lactose, às vezes come alguns alimentos mais fermentáveis e começa a sentir desconforto, é porque esse intestino está permeável. E daí a gente tem que fazer todo um tratamento em cima do intestino do paciente. Uhum. O Jaque, ótimo. E sobre a questão que você falou, que tanto é que você escolheu a nutrição também para a questão de treinos, né? Que tu vê que isso tem um impacto muito grande. Acho que até a Jéssica é uma referência, né? Do quanto ela se dedicou
tanto da parte de treinos quanto na parte da alimentação, né? Que ela é extremamente regrada, chega a pesar uma fruta, ela é o nível hard, né? Eu não consigo ser assim, é uma admiração que a gente tem, que eu tenho por ela, porque realmente ela é extremamente dedicada, né? E disciplinada, né? Acorda super cedo para treinar e, de fato, o resultado aparece. E existe dentro da nutrição, da técnica de vocês, assim, a pessoa tem que ser 100% daquele protocolo para ela conseguir um resultado, ou ela, sei lá, uns 70% da dieta já vai começar a ver resultado? Não, ela não precisa seguir 100%. Eu acho que 100% é mais para casos extremos, tipo um atleta de fisiculturismo, né? Uma pessoa que realmente a vida dela depende do resultado estético ou da performance, né? Um paciente, geralmente 80% do meu público são pacientes, né, entre aspas, comuns, então que tem a vida que não vive do corpo ou que não vive ali do esporte. Então, são pacientes que fazendo 70%, 80% eles já vão ter resultado. Até porque a gente também tem questões sociais envolvidas, a gente tem uma vida, né? Então, final de semana tem a reunião com a família, sai com o namorado, sai com a namorada, tem filho, filha. Então, eu acho que essa questão do social, do afeto, de tu estar com pessoas ali que tu gosta e passar um momento ali, né, de qualidade, comendo o que tu gosta, também é nutrição e também faz parte de uma nutrição saudável. Então, com certeza ela vai ter resultado sim, fazendo 80%, 70% sem sombra de dúvidas. E dos pacientes que te procuram, qual é o principal objetivo? É ganhar a massa muscular ou, de fato, perder peso? Tens algum... É um pouco dos dois. Geralmente é visando resultados estéticos, mas também tem alguns pacientes que chegam, às vezes, com a queixa intestinal, já atendi também, né, pessoas que estavam com diabetes, mas geralmente a maior parte seria esses resultados estéticos, né? Emagrecimento, ganho de massa, definição muscular. Então, é mais esse público. Esse público, certo. E para quem, então, esse público aí, aquele público que pratica, faz os treinos ou algum esporte, tu podes dar algumas dicas do que deve comer antes ou depois de algum treino, de uma academia, por exemplo, que é óbvio, cada exercício também tem sua alimentação, imagino, né? Mas focado em academia, o que a pessoa ela deve comer antes ou depois? Tem algumas questões que pode citar para a gente, por favor? Bom, outro mito que eu já vou falar aqui é que, na realidade, o que tu come antes não é o que vai definir se o teu treino vai ser realmente bom ou ruim. Então, não adianta tu passar o dia inteiro comendo errado, comendo mal, e antes tu vai comer, sei lá, um alimento ali que todo mundo fala que serve como pré-treino. Na realidade, isso não vai fazer muita diferença se todo o teu dia anterior tu acabou não comendo de forma ali correta. Então, o teu pré-treino seria tudo que tu come no teu dia anterior. Então, por exemplo, vou treinar em jejum, que eu e a Gé, né, minha irmã, a gente treina em jejum. O meu pré-treino é o meu jantar, é o meu lanche da tarde, porque a gente tem a nossa reserva de carboidratos dentro do músculo e tudo que a gente vai comendo, a gente vai reservando nesse músculo e durante o exercício, durante ali o cardio, a musculação, a gente vai utilizar esse glicogênio muscular, né? Então, mas assim, pensando em antes, a gente foca mais em carboidratos de rápida absorção, né? Então, como pão, por exemplo? Pão, mel, geleia, melado de cana. Então, mais alimentos que tu já vai comer e já vai absorver. Um doce de leite é possível? Um doce de leite é possível, a claro. modinha agora do doce de leite, né? O único problema é que daí, às vezes, a pessoa ela fica com o paladar mais pro doce, né? Então, esse é o problema. Daí, às vezes, ela come tanto, né? Às vezes, o nutricionista encaixa doce ali, né? Vou encaixar um doce de leite, vou encaixar um chocolate. Às vezes, a pessoa ela fica com o paladar mais pro doce e, às vezes, não sente prazer comendo alimentos um pouco mais nutritivos, né? Então, também tem que tomar cuidado com isso, mas é super viável. E o doce? Já que a gente entrou nesse assunto que eu quase não gosto, eu tenho o hábito, não sei se é o hábito, mas é hábito, né? Após as principais refeições, tanto do meio-dia, ou meu almoço ou meu jantar, a necessidade de comer um doce. Isso é muito pessoa para pessoa. Normal, tu tem Bom, é que na realidade, se a gente voltar muito, muito tempo atrás, quando a gente não tinha toda essa disponibilidade de alimentos,
a fruta, né, lá na pré-história, né, muito tempo atrás, era visto como um alimento, a fruta, né, o doce ali, a frutose, que é o açúcar da fruta, era visto como um alimento seguro, que não tinha veneno. Então, meio que a gente foi, né, evoluindo há muito tempo atrás, então, dessa maneira de, o doce é um alimento ali seguro, vamos dizer assim, né? Então, até hoje, o nosso cérebro, ele enxerga o doce como um alimento ali que vai disparar dopamina, um alimento que vai ser eficaz ali, que vai, né? Então, por isso que muitas das vezes a gente tem esse hábito de comer o doce. Mas é hábito, essa questão que tu falou, sabe? Depois do jantar, depois do almoço, depois de uma refeição completa, é mais essa questão de hábito em si. Então, é questão de tu estar consciente que é um hábito, porque às vezes a gente faz tudo no piloto automático, né? Acabei a refeição, quero um doce. Então, às vezes, você tem que parar. Calma, isso é um hábito. Então, tu estar consciente, será que isso realmente vai... Muitas das vezes não tem problema, pode comer um doce, mas às vezes, né, para uma questão de corte de calorias, talvez tu tenha que parar para pensar será que isso realmente vai me deixar mais próximo do meu objetivo ou mais longe, né? Pelo menos eu tenho a consciência de comer um quadradinho, uma coisa quando eu como, né? Na grande maioria dos dias. Mas é uma quantidade pequena, não é todos os dias. Não é uma barra de chocolate, enfim, sempre é um pedaço moderado, mas imagino que não deve fazer tão bem, talvez, pro... para alguns pacientes eu acabo deixando esse chocolatinho ali em algum momento que ele realmente tem um apego emocional no doce, mas então, o problema é quando o paciente ele não consegue comer só o que eu propus e, sei lá, come a barra inteira. Daí a gente vai ter que fazer um manejo ali, né? Tentar encaixar uma fruta, talvez, para saciar essa vontade de doce. Muitas das vezes eu faço isso, tento comer uma maçã, alguma coisa que já vi na internet que a maçã tira a vontade de comer o doce, mas não, muitas das vezes não funciona. Isso que o Eduardo está fazendo agora, muita gente vai para o Instagram, vai para a internet atrás dessas receitas milagrosas ou buscar desconstruir ou, enfim, ver se os mitos que tu falasse um pouquinho antes. Como é que é lidar, às vezes... Hoje a gente fala, talvez, um monte de besteira aqui que vai perguntando, né? Mas, às vezes, o paciente chega lá e também já tem muita ideia pré-formada, um preconceito, enfim. Que viu na internet, no Google. Questiona o médico, questiona o nutricionista, o dentista. Como é que é essa relação com a informação mais fluida e disponível? Geralmente o paciente ele já chega com várias, né, ideias, né? Já chega falando, glúten faz mal, lactose eu não posso comer, é isso, aquilo. E daí a gente começa a pensar. Às vezes a pessoa já tem tanto essas crenças que daí ela pensa que fazer dieta é, meu Deus, muito difícil, né? Porque tem que só excluir coisa. Então, imagina, qual é a pessoa que vai conseguir fazer dieta, sei lá, para o resto da vida? Não tem como. Então, daí eu tenho todo um trabalho de explicar para ele que não é assim que funciona, que a dieta é uma questão de contexto alimentar, de equilíbrio. Então, é todo um trabalho para desmistificar essas crenças e criar ali um relacionamento melhor com a comida de fato, né? Então, acho que isso é muito importante também ao meu trabalho. Desconstruir... Desconstruir mitos, porque como eu tinha falado no início do podcast, todo mundo come, então todo mundo vê coisas sobre alimentação e todo mundo, né, tem ideias ali que vejam como crenças, né, reais. Ô, Jaque, até um tempo atrás eu assisti um podcast que é dos sócios, não estou enganado, que falava sobre a dieta da roça, não sei se eu até compartilhei contigo, acho que são 2 nutricionistas que eles falaram que eles acabam passando por alguns pacientes a comer fígado de boi, por exemplo, né? E é uma coisa que para o paladar de muitas das pessoas não é bom, né? Tipo assim, as pessoas não gostam, né? Tipo, de um fígado de boi. Eu por exemplo, eu como, mas não é uma... Poxa, tô com vontade de comer um fígado de boi agora. Bem feitinho. Mas dizem que tem uma certa quantidade de proteínas, enfim, não sei qual que é o termo técnico, assim, né, de benefícios para a saúde das pessoas. Isso tu trabalha com esses métodos um pouco mais raiz, roots, sei lá, como te dizer assim, mas tu aplica esses formatos ou depende de caso do paciente, né? Depende do paciente, assim, se é um paciente que ele já veio com uma ideia assim, ok, daí eu encaixo na dieta, entendeu?
Só que também não é só o fígado de boi que vai fazer a diferença toda na dieta. Então, tipo, é o contexto alimentar. Então, se a pessoa não come ali os nutrientes, as vitaminas que é necessário, acaba, né? Não é o fígado de boi ali que vai fazer um milagre na vida do paciente, né? Então, mas assim, se é uma preferência do paciente, eu com certeza encaixo. Mas se o paciente nunca ouviu falar disso, eu não vou encaixar uma coisa assim completamente aleatória, né? Por mais que às vezes ele tenha um benefício de fato, né? Sim, sim, por mais que muitas das vezes tenha um benefício. Só que é como eu te disse, né? Eu sempre prefiro olhar a individualização e as preferências do paciente, ouvir o que ele tem para me dizer também, né? Acho que isso é importante. E a questão do termogênico, funciona de fato? O que na tua visão? Bom, com alguns pacientes eu utilizo ali o termogênico, ele pode ajudar sim, mas também não é o suplemento que vai fazer a grande diferença na vida do paciente. Ele é um complemento ali, assim como outros suplementos que visam ali melhorar a questão de ganho de massa, emagrecimento, né? Então, eu muitas das vezes utilizo, mas eu já encaixo toda a alimentação do paciente, porque o principal, gente, sempre vai ser a dieta e o treino, né? Então, não adianta, se isso não estiver alinhado, não é o termogênico que vai fazer milagre. Além do sono, além da hidratação do intestino, não vamos esquecer disso. Já aqui um assunto bem polêmico, que muitas das pessoas têm um preconceito, não sei qual é a tua visão, mas a questão de anabolizantes, né? O que tu vê, no teu ponto de vista, a utilização ou não? Eu acho que hoje em dia é utilizado muitas das vezes sem nenhuma prescrição médica, então as pessoas utilizam como se fosse o caminho do resultado ali que elas querem, mas muitas das vezes elas não estão com a mentalidade preparada para fazer uso daquilo, entendeu? Então, às vezes, ela é uma pessoa que nem faz dieta, é uma pessoa que nem treina direito. Então, eu já vi vários casos de, sei lá, uma paciente que usou oxandrolona, que é um hormônio ali para aumentar a massa muscular feminina, e a paciente ela nem treinava pesado, ela não fazia cardio, ela não tinha uma alimentação alinhada, então ela só vai ter os efeitos colaterais, que é acne, que é crescimento de pelo, que é alteração da voz. Então, tipo assim, a pessoa nem vai conseguir os efeitos ali que ela desejava se ela não tiver a mentalidade e também, né, passar com um profissional adequado para fazer essa prescrição para ela, e não ela usar assim de forma sem nem saber e nem saber a quantidade que ela deveria para ela. Certo. E a dica de ouro para quem quer começar a se alimentar melhor, o que tu podes recomendar para quem está nos assistindo, nos ouvindo? Bom, eu acredito que não adianta a pessoa fazer, né, uma dieta que, por exemplo, ela viu que o jejum é o que funciona, ou ela viu que tirar o carboidrato é o que funciona. Não adianta ela escolher uma dieta, um modismo, né, que todo mundo fala que funciona, sendo que ela não gosta e que não encaixa na rotina dela. Eu acho que ela tem que ver a alimentação, planejamento alimentar como estilo de vida. Então, levar para a vida dela. Então, tem que ser algo que ela goste. Então, o que essa pessoa gosta de comer? Então, será que ela realmente só vai conseguir ter adesão se tiver um doce depois do almoço? Então, tudo bem, vamos encaixar e vamos equilibrar a alimentação de uma forma que realmente funcione para ela, entendeu? Então, eu sou muito da nutrição como estilo de vida e não, tipo, vou te passar uma dieta de 20 dias, tu segue 20 dias, depois tu volta e daí tu não precisa mais vir aqui. Então, acho que é pensar em uma coisa que tu realmente goste, uma dieta que tu gosta de fazer, com alimentos que tu goste, que te dê prazer, que tu consiga levar como estilo de vida e realmente fazer uma transformação a longo prazo. Dentro dessa linha, tem um livro bem legal, que é o Mente Afiada, do Sanjay Gupta, que é um neurocirurgião indiano, mas cresceu nos Estados Unidos. E ele fala muito dessa questão, né, do alinhamento, da questão da alimentação, da importância do sono, da alimentação, do exercício, do Ikigai, né, que é do Japão, lá é tu desenvolver uma atividade que te dê prazer, né? E tu tem algum livro que tu recomenda para o pessoal que quer se interar com realmente um material, né, um pouquinho mais, não necessariamente científico, mas que tenha um perfil, né, enfim, que... Bom, eu tô lendo agora um livro que é Desconstruindo o Hábito da Fome. Então, muitas das vezes as pessoas hoje elas comem no automático. Então, tô estressada, vou comer. Tá tudo dando errado, vou comer. Então,
essa questão de hábito que eu conversei com vocês é uma tese que ele fala no livro. Então, tipo, tu usar muito a atenção plena. Então, hoje em dia, a gente vive num mundo em que é tudo no automático. Então, a gente faz uma coisa, a gente nem tá pensando no que a gente tá fazendo. Então, é tudo no automático. Então, ele fala muito sobre essa questão de tu parar. Calma aí, por que eu vou comer isso? Será que eu tô com fome ou será que é porque eu tô estressada? Então, tu parar, tu ter consciência desse momento e tu pensar, será que isso não é um hábito da minha mente? Será que isso vai me levar realmente onde eu quero chegar no meu objetivo? Ou será que eu posso me abdicar desse prazer momentâneo para colher uma coisa lá na frente? E também eu recomendo muito 10% Humano, da Lana. Ela fala sobre a microbiota intestinal, sobre todas as mudanças que a gente teve na nossa microbiota nesse período todo, né? Até que eu falei muito para vocês sobre o intestino. Então, amo esse tema. E também a Revolução da Glicose, que fala da Jessie, que fala sobre picos de glicemia, como isso influencia nosso humor, nossa energia. Esses são os livros que eu mais gosto sobre nutrição. Perfeito. Legal. Muito obrigado aí pela dica. Jaque, reta final do nosso episódio, viu como foi fácil? Deixe então aí para quem está nos assistindo o seu Instagram, como é que as pessoas podem te conhecer, saber um pouquinho mais do teu trabalho, ou para quem quer fazer uma consulta também com a Jaque, onde encontrar, fica à vontade que a palavra é sua. Bom, meu Instagram é NutriJaqueGerardi. Eu olho para aquela câmera aqui. Isso aí. O meu Instagram é NutriJaqueGerardi. Lá tem o link da minha bio, que vocês conseguem entrar em contato comigo diretamente pelo WhatsApp. Daí lá a gente conversa, eu trabalho com consultorias online, com consultorias presenciais, trabalho com planos também, porque às vezes a gente precisa de todo um planejamento trimestral, até semestral, muitas das vezes, para conseguir realmente essa transformação, né, de reeducação alimentar. Muito obrigado, Jaque. Obrigado. Muito legal conversar contigo. Com certeza agregou muito nosso conhecimento, nossa rotina de vida. A gente sabe que a alimentação é algo fundamental, né? Não só para fins estéticos, mas como você falou, para fins uma melhora no nosso dia a dia profissional, na nossa vida familiar, na questão do sono, enfim, tem todo um impacto, né? Não é só o prazer, o momento, né? Então, muito obrigado por estar conosco nesse episódio, disponibilizar o teu tempo. Sei que também é bastante corrido em virtude de estudos, treinos e trabalho. E te desejo todo o sucesso, que você continue brilhando aí pela sua jornada, que já iniciou, né? E várias pessoas estão falando bem do teu trabalho, então com certeza tem um futuro brilhante pela frente. Pessoal, não deixe então de seguir a Jaque no Instagram e também seguir o Contas e Contos no Instagram e se inscrever no nosso canal do YouTube para ter acesso a mais conteúdos brilhantes, assim como o da Jaque, Contas e Contos. Pessoal, meu forte abraço e até o próximo episódio. Boa noite, galera.